segundo a dona Nilza, a coisa não aconteceu bem do jeito que a mulher está contando. Porque para a polícia, a mulher diz que agiu em legítima defesa, que esfaqueou para não morrer. Aí, nesse caso, ela não responderia por homicídio, né? Responde por homicídio, só que em legítima defesa. Então, a família acha que a história que ela está contando não é verdade. Dona Nilza, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Meus pêsames pela sua perda, tá? Pela perda do seu filho. Muito obrigada, Jota. E bom dia mais uma vez para você e para todos. E é exatamente isso, porque ela relata que o meu filho pulou o muro dela, que o meu filho é bandido, que ele quebrou a porta dela. Enquanto isso, até aqui, não foi investigada essa porta quebrada, nem essa tentativa que ele fez, que nem ela fala que ele estava armado. Ele não estava armado, que meu filho não anda armado, ele tem apenas a arma do corpo. Ele foi na casa dela de manhã e pela noite tentar uma reconciliação, porque ela botou ele em um costume de deixar ele bem cedo. Mandava ele embora, eu ia buscar ele. À noite ela ia buscar. Quando isso acontecia, pela noite, pela manhã ela ia buscar ele. Então, estava apenas com 6 meses que eles estavam juntos. Com 5 meses ela quis casar, ele casou com ela no civil, dia 12 de dezembro. E depois desse casamento, a vida deles virou uma turbulência. Eles já se conheciam então há um bom tempo ou resolveram casar assim de uma hora para outra? De uma hora para outra. Ao todo estavam com 6 meses que eles estavam juntos. 6 meses só? Só 6 meses. Com 5 meses ele já casou com ela. Ela quis casar no civil e ele casou. E tem filho com ela? Não. Foi apenas 6 meses ao todo. 6 meses, né? 6 meses. Ao todo? Ao todo. Entendi. Entre o negócio de viver junto e o casamento. E aí? E aí eles chegaram na minha casa com uma discussão alegando ciúme, né? Ele ou ela? Os dois. Os dois um por cima do outro? Todos os dois um ciumava do outro, só que esse ciúme tinha sido, segundo ela, era dele, né? Que estava com ciúme porque ela trabalha numa casa, aí os patrões vão trabalhar e só fica ela. Aí colocaram um outro homem para trabalhar lá, fazendo limpeza em galho de briga, em muro. Sim. E nesse caso só ficariam os dois, né? E durante 3 meses, isso acontecia sem ele saber. Ele não sabia de nada. Que ficava outro homem na casa. Exato. Aí ela achava certo, né? Só que ele não sabia de nada e... Aí quando ele descobriu, foi motivo de briga. Exato. Ele descobriu através de mensagem trocada dela com a patroa dela, falando nesse homem. Aí começou as brigas, né? Isso foi tudo muito rápido, começou na sexta-feira e terminou na terça-feira em morte, né? O seu filho tinha 29 anos de idade? Tinha 29 anos de idade. Era o primeiro relacionamento dele? Não, ele já tinha tido outros, ele tem 2 filhos. Com outro, de outro casamento? De outro, exato. De outro relacionamento, na verdade, já né? tem um rapazinho e tem uma menininha pequena. Entendi. E aí ele tinha uma medida protetiva, quer dizer que a confusão foi parar na delegacia. Foi, exato. Porque na sexta eles tiveram esse bate-boca na minha casa e foram embora. Então, nesse bate-boca, um partiu para cima do outro, ela mordeu o dedo dele e ele deu uma mordida também no braço dela. Sim. Eu até reclamei isso, né? E bati nele. Eu bati nele nos pés dela, de cabo de vassoura. Sim. Então, foram embora. Chegando em casa, ela ligou para mim, disse que estava tudo bem, eu não me preocupasse, e estava tudo bem. No sábado, ele foi para a DR Construção, que ele trabalhava lá. Ele foi trabalhar normalmente. Eu passei lá, indo para a feira, passei lá, conversei com ele novamente. Quando eu cheguei da feira, ele foi para minha casa. Aí eu perguntei para ele, o que é que tá fazendo por aqui? Ele disse, esfriar a cabeça, a mulher tá comendo meu juízo. Tá bom. Aí
ele ficou por lá, só que ele foi para casa do primo e ficou bebendo mais do primo, né? E ela sempre perguntando onde ele estava. Eu digo, ele está aqui na casa do primo, mas os ciúmes não deixavam um outro quieto, né? Queria saber onde estava direito. Sim, sim. Eu digo, não se preocupe, porque ele não está com mulher nenhuma não, está na casa do primo aqui atrás. Aí à noite ele foi para casa. Então, chegando lá, ele deu um murro no espelho e quebrou o espelho. Sim. Aí ela ligou para mim que ele estava fazendo isso, esse tipo de coisa. Eu fui imediatamente, mas meu irmão, chamei meu irmão e minha filha e a gente foi para lá. Então, chegando lá, ele estava deitado no sofá, do murro que ele deu no espelho, a mão estava sangrando um pouco e dizia, se ele fosse agir contra ela, ela ia tomar providência. Eu digo, pronto, tá aqui o número da polícia. A senhora mesmo deu o número da polícia para ela ligar? Eu dei. Eu dei o número da polícia, eu digo, se ele, eu estou longe, não estou por perto. Se caso ele beba, que como muitos jovens hoje, ele também bebia, né? Então eu passei o número para ela, disse, se ele der trabalho a você, chame a polícia e entregue ele, que ele vai puxar ele, vai apoiar e vai aprender a viver. Então, ela usou o número da polícia, chamou a polícia foi lá, fez a prisão dele, mandou, levou ele e ela para ela fazer exame, né, do corpo dele, justamente dessa mordida que ele tinha dado no braço dela. Aí fizeram esse exame de corpo de delito e fizeram essa medida protetiva dela, né? Sim. Só que até aí ele ainda morava dentro da casa dela mais velha, até essa medida. Mesmo com a medida? Ela fez uma medida com ele morando dentro de casa ainda. Eu tirei as coisas dele depois dessa medida. Tá. Aí então, ele foi para Santana, ficou preso, ficou detido em Santana. E ela, mas a filha dela voltaram. Eu peguei as outras filhas dela, que já são 3 moças e um rapaz, e levei as 2 meninas para casa. O filho dela estava no Iapi, não estava em casa. Eu deixei para um vizinho entregar a chave dela, o filho dela. E as 2 dela eu levei para casa, cuidei direitinho, botei para dormir em casa. Então, quando ela chegou, no outro dia ela foi buscar as filhas dela. Aí falou que ele tinha ficado preso em Santana. Quando foi no domingo, ela ligou para mim, dizendo que ele tinha ligado para ela e tinha falado que estava preso em São José da Tapera. Sim. Na segunda-feira, eu fui para São José levar uma bolsa de coisa do que ele precisava. Então, quando eu cheguei lá, procurei por ele, o delegado disse, mãe, como é o nome do seu filho? Eu liguei do Mato Pereira de Lima. Ele falou, ele já está liberado. Teve a audiência de custódia ontem. O promotor, considerando que ele faz uso de remédio controlado, também tem um filho especial, que também faz uso de remédio controlado, trabalha fechado, tem moradia fixa, aí ele liberou ele. Ele deu a liberdade a ele, e eu estou esperando imprimir o alvará de soltura para ele ir embora. Eu esperei e vim com ele para casa. Cheguei em casa, ele ficou, quando foi na segunda-feira, ele foi para casa dela, 5h30 da manhã, justamente tentar uma reconciliação, que eles eram acostumados a ir e voltar. Ele já estava acostumado a ir e voltar, ir e voltar. Exato, exato. Então, ela mandou ele embora. Ele ainda mais vai embora, senão chamar a polícia. Ele pegou a bicicleta e foi embora. Segundo ela fez essa ligação, ele me disse ela mesma. Eu falei, ele falou alguma coisa com você? Ela falou, não. Fez alguma coisa com você? Ela falou, não. Não fez nada. Mas mesmo assim, dona Nilza, eu vou chamar a polícia. Eu digo, mulher, isso é desnecessário, porque se ele não fez nada com você, isso virou uma perseguição. Se você não quer mais, não quer e pronto. Aí ela disse, tá bom, vou tomar o conselho da senhora. Só que foi ao contrário. Em seguida ela chamou a polícia, foi para a DR, para o local de trabalho dele. Ele não estava, porque ele saiu da minha casa dizendo que ia trabalhar e foi. Só que chegou lá e pediu conta. Então o pessoal da DR não permitiu dar conta a ele, por conta dele ser um bom funcionário, ser de confiança, ser dedicado ao trabalho. Aí não quiseram dar conta a ele, aí mandaram ele para casa esfriar a cabeça e depois resolviam. Então foram para minha casa, a polícia. Chegando lá, perguntaram educadamente. Eles me perguntaram por ele, eu disse, não, ele foi trabalhar. Aí a polícia já foi quem me informou que ele não estava trabalhando e que tinha pedido conta.
Eu digo, não, então daí em diante eu não sei não, porque da minha casa ele saiu para ir trabalhar. Sim, sim, sim. Então eu não sabia onde ele estava, né? Aham. Ele veio aparecer nesse dia à noite, Na sua casa? na minha casa. Ah. Ele já apareceu à noite. Mas um colega que estava bebendo, né? Ah. Aí eu digo, mas rapaz, como é que você vai beber? Você já está com problema, a polícia tem aqui atrás de você. Aí, de volta da minha casa, ela, dentro da viatura, mas a filha dela, Ah. falou para a polícia que ele estaria escondido dentro da DR. Sim. Então a polícia voltou, invadiu a DR Ah. e foi procurar ele lá dentro. Por conta disso, ele foi demitido por essa invasão Da policial. polícia lá. Exato. Hum. Ele foi demitido. Demitido ele e ele morreu sem saber nem que isso tinha acontecido. Ah. Ele não sabia. Que tinha sido demitido. Exato. Ah. Então, ela não foi mais na minha casa, mas ficou mandando áudio para mim, para minhas filhas, se justificando, pedindo perdão, pedindo desculpa, que eu perdoasse ela, que ela amava ele, que ela me amava, e não sei o que, aquela coisa toda, né? Só que à noite, ele passou na minha casa, a última vez que ele esteve na minha casa foi 10 horas Da noite. da noite. Tá. Aí eu mandei ele tomar banho, escovar os dentes e dormir. Ele disse, eu vou aqui tomar só uma, eu já. Ah. Foi a última vez que eu vi ele, Com vida, né? com vida. Ah. Então ele, não, ainda vi com vida, mas como se... Ah, no hospital. É, no hospital. Entendi. Aí então, segundo ela, isso aconteceu por volta de 1h da manhã. Qualquer Ele foi coisa... beber, segundo ela, ele foi pra lá. Foi pra lá. Aí ela alega que ele pulou o muro dela, que ele estava armado, que foi em legítima defesa, que ou era ela, ou ele, ou os filhos dela. Ela disse que pegou uma faca. Exato, ela disse que pegou uma faca e furou ele. Ah, Mas onde foi? Na barriga? não, a história é completamente diferente. Ah. Eu ainda falei com ele com vida, meu filho, Lindiano, falou com ele com vida, meu irmão, Paulo Sérgio, também, Ah. falou com ele ainda, e ele falou pra gente que ele não pulou o muro, ele não arrebentou a porta de cozinha dela, Ah. ele chamou ela na porta da frente, ela abriu a porta, quando ele entrou, foi abraçado por cima dos braços Ah. e golpeado pelas costas. Alguém segurou ele por trás. Ela, quando ele entrou, abraçou, ela pensou, Abraçou por trás e deu uma facada já. pela frente, ela abraçou ele pela frente e, Ah, tá, e ele- alguém esfaqueou ele por trás. Ah, tá. Tem uma entendi. terceira pessoa Abraçou ele e ele sentiu a facada nas costas. nas costas. E foram várias facadas, não foi uma facada, para ela dizer que foi legítima defesa. Foram várias facadas. Foram várias facadas. Ele estava muito perfurado nas costas, nas coxas, por trás. Então quer dizer que houve uma briga, né? A luta dele tentando correr, se livrar. Ele estava segurado e o outro esfaqueando. E a senhora acredita que tenha sido quem que tenha esfaqueado ele? Não ela, então. Não ela, tem uma terceira pessoa envolvida Uma pessoa que estaria lá na casa dela. na casa dela. Entendi. Acredito eu que quem esfaqueou ele estava por trás da porta quando ela abriu a porta e ele foi recebido a facadas. Começou as facadas pelas costas e acho eu que quando ele se virou, recebeu as da frente. Facadas fatais, foram 4 facadas. Foram Está uma- dizendo que ele sofreu múltiplas perfurações, várias perfurações, Exato. que depois acabaram promovendo aí, avançando, né, para a disfunção renal, Exato. parou os rins dele, Foi. e depois teve problema cardiovascular Uhum. e problema respiratório. Exato. Colapsou, né? Ele Exato. acabou falecendo em decorrência disso no dia 10 de fevereiro, às Exatamente. 9h27 no Agarraiz, né? Exatamente. Enfim, ele foi atingido várias vezes em regiões Várias mortais. vezes, Né? mortais, foi tudo fatal. Região abdominal, Foi região do tórax. pescoço, abdominal, tórax, foi exatamente, costa, Então, coxa, quem fez tinha intenção de matar, de segundo a matar. senhora. Não foi uma segunda, não foi Uma legítima defesa, Não, porque legítima defesa ninguém escolhe lugar, né? não é isso. O cara onde vier, vai, né? Vai, exatamente. Então, na concepção da senhora, o seu filho foi assassinado. Meu filho foi assassinado, tenho certeza.
Tanto pelas facadas, como ele me falou, tudo bate certinho, do jeito que ele me falou. Meu filho foi assassinado. A senhora tem quantos filhos, além do Viviane? Eu só tinha eles dois e uma filha. Uma filha, né? E aí, a senhora já foi na polícia, já deu esse depoimento? Eu fui ontem. Fui ontem. Porque eu não podia ir antes, por conta de estar lidando com ele. A região de luto, né, também. Exato. Então a senhora foi ontem e registrou um boletim dizendo que mais alguém participou. Exatamente. E o que a polícia disse? A polícia disse que vai investigar, porque até hoje nunca foi investigado nada. Não teve investigações nenhuma. Então, como ela falou que meu filho portava uma arma para matar ele e os filhos, eu falei exatamente na delegacia. Eu quero essa investigação feita, também quero essa arma. Se ele tinha uma arma, estava lá no local, né? Exato. Foi dentro da casa dela, então ela sabe da arma. Eu quero a arma com as impressões que arma era, isso, sabe? Isso. Porque se tinha arma, tem que mostrar. Eu entendo o seguinte, que num processo vale as provas. Exato. Né? Exato. Se tinha arma, então a arma tem que estar lá. Tem que estar. Certo? Exato. No caso da faca, não está? A polícia prendeu a faca? Eu não estou sabendo se a faca do crime foi presa. Porque a polícia tem por obrigação de apreender a faca. Porque se não tem faca, não tem facada. Não tem, quer dizer, não tem a prova, né? Principal. A prova principal de uma facada é a faca. É a faca. Ensanguentada com as digitais, não é Exato, exatamente. Foi exatamente então, o que eu falei. Então, se a faca foi periciada, deve ter então a digital dela. Isso. Será que só tem a dela? Exato. Então, assim, tem que ser investigado, né, gente? Porque, veja só, nós estamos vivendo um momento em que homens batem nas suas companheiras e isso ninguém aguenta mais. Exato. Ninguém aguenta mais esse negócio de violência contra a mulher. Concordo. Aí, quando alguém diz que o seu filho bateu na mulher, que não sei o quê, o povo não apoia ele. Aí, morreu, tá tudo certo, né? Foi bater na mulher, olha aí o que é bom, né? E não sei o quê. Só que tem que investigar. Exatamente. Né? Porque o que a senhora está dizendo aí é que possivelmente ele foi lá e quando chegou lá já tinha alguma outra pessoa lá dentro, quem sabe até outro homem esperando. Dentro da casa esperando. Quando ela abriu a porta, ela abraçou ele e alguém esfaqueou pelas costas, segundo relata a senhora, né? Exato. E ele foi esfaqueado várias vezes, em regiões mortais principalmente. Exato. Né? Inclusive a morte dele foi em decorrência dessas facadas na região do abdômen, nas costas, que atingiu o pulmão. Ele teve problema respiratório, a parte que cortou as veias, né? Exatamente. Ele teve problema que as facas atingiram os rins dele. Foi. Então ele foi esfaqueado praticamente para morrer. Ele foi esfaqueado para morrer. É isso que inclusive a mãe está dizendo e está pedindo da justiça que seja feita pelo menos uma investigação. Exatamente. Né? Porque mesmo que o cara tenha invadido, ele tinha medida protetiva, o remédio era a polícia. Se ele estava armado, nesse caso, realmente tem que aparecer essa arma. Que arma era? Era um revólver? Era uma faca? Que arma era essa? Onde foi parar essa arma? Exatamente. Né? Então, tudo isso são coisas que têm que ser explicadas. Eu já vi que o processo da polícia é por legítima defesa, o que livraria esta mulher de uma cadeia. Né? Exato. Não temos capacidade, nem eu nem a senhora, para dizer que não foi legítima defesa, mas uma investigação poderá apontar isso. Exato. Porque legítima defesa não pode ter excesso, senão desconfigura a legítima defesa, né? Não pode ter excesso. Por exemplo, o cara foi legítima defesa, deu 40 facadas, quem já se viu? Legítima defesa da fera é essa? Não é isso? Da forma que é contado, né, João? Se realmente houver uma terceira pessoa, provavelmente um crime premeditado. Né? Premeditado. E aí é crime passional e que dá cadeia do mesmo jeito. Eu acredito que nós vamos falar com o doutor Rodrigo Rocha Cavalcante, o delegado regional, para saber dele como é que está essa investigação, né? Ela vinha ameaçando? Vinha ameaçando quem? Ela tinha falado já para mim que se ele fosse na porta dela, inclusive, ela falou para mim e mandou áudio, está em casa do meu celular, que se ele fosse na porta dela, levar isso para a polícia. Se fosse na porta dela, ela já tinha naquele dia que ela mandou o áudio, ela falando,
Hoje mesmo eu fui na rua e comprei um brinquedinho e estou com ele aqui guardado para ele. Ai. Não venha pra cá não, ela disse. Se ele vier na minha porta, ele vai se dar mal. Ela mandou para a Porque senhora. eu já estou preparada, já estou prevenida esperando por ele. Ele mandou e eu tenho, ela mandou e eu tenho o áudio. É ameaça, Isso é né? ameaça, né? Ameaça. Isso complica o lado dela. Né? Eu acredito assim, que até agora a polícia ouviu a versão dela. Está na hora de ouvir a versão da família. Eu fui ontem. Né? Isso, foi ontem, já registrou. Está na hora de investigar isso. Exato. Porque na vida que eu tenho como repórter e a polícia tem como experiência, né? Às vezes nem tudo é do jeito que se diz, que diz ser. Tem tantos casos aí que tiveram reviravolta, que foram verificar e não era do jeito que estavam contando. Porque assim, se o cara estava armado, ele foi socorrido onde? Ele correu ainda ou ele ficou caído dentro da casa dela? Não, é aí, Jota, porque qualquer coisinha que acontecia, ela imediatamente ligava para mim e eu ia lá, né? Por qualquer coisinha. Então, nesse dia, segundo ela, isso aconteceu por volta de 1h da manhã, e ela não informou a polícia nem a família, ela não ligou para mim, ela não mandou mensagem, ela veio me informar que tinha atingido ele, eu atingi Lindomar. E ela te informou que horas? 6h20 da manhã. Só de manhã? 6h20. Aconteceu 1 da tarde, só às 6 da manhã, desculpa, 1 da madrugada, e só 6 da manhã foi que ela avisou a Eu fui senhora. informada. Ela mesma avisou? Ela mesma me avisou. Disse, eu atingi o Lindomar. Atingi o Lindomar. Aí a senhora perguntou, e cadê ele? Não, eu não perguntei, eu nunca falei com ela, eu só ouvi os áudios dela. Que pedindo perdão, pedindo desculpa, que atingiu o Lindomar. E a senhora não sabia ainda? Não sabia. Tá. Que ele estava no agarrás, na UTI, ferido. Então, quando ela falou que ele estava na UTI, eu já imaginei que não era nada agradável. Tá. Então, chamei meu irmão pegou o carro e a gente se dirigiu para o agarrás. Chegando lá, a senhora tomou um susto. Falei com a assistente social, que é quem toma de conta de tudo, né? Sim. Então, ela mandou ele 3 horas da tarde para a visita. Quando eu cheguei lá, já vi meu filho lá como morto, né? Esparadrapo por todo canto, os olhos fechados, colado esse esparadrapo, que nem os olhos não movia, era aberto assim por vida. Então, pra mim ali, eu vi meu filho morto, né? E ele nem fechou o olho, ficava com o olho aberto o tempo todo, mas não mexia o pra olho canto duro, não mexia nada. Aí eles, pra não ressecar a vista dele e ele não ficar cego, fecharam o olho dele e colocaram esse esparadrapo. Tá, para ele não abrir. No segundo dia, quando eu fui visitar ele estava acordando. Conversei com o médico, perguntei ao médico quantas perfurações tinha sido. Ele disse, mãe, foi muita perfuração. Só que eu não contei, só sei das mais graves, que foram fatais. Que é essas que eu estou esperando sair os exames laboratoriais, para me cuidar. Que não tinha sido feito nem cirurgia ainda por causa desses exames. Certo. Então, quando saiu, foi que foi feita cirurgia, mas o médico disse que só ia contar a facada quando ele saísse daquele quadro, que era muito grave, não a hora era de resolver. tratar ele, não de contar, né? Exato. Entendi. Exatamente. Aí abriu a porta para ele sair. Aí depois que... O que eu quero entender é o seguinte. Houve as facadas. E aí, ele ficou caído dentro da casa dela, ela chamou o socorro, a senhora conhece isso? Abriram a porta para ele sair, para ele não morrer dentro da casa. Abriram a porta para ele correr para não morrer dentro da casa dela. Dentro da casa. Quem disse isso? O vizinho? Ele Ele mesmo. mesmo. Ele mesmo disse que na hora das facadas ele também não viu quem esfaqueou ele. Então, segundo, ele não conseguiu mais me dizer quem foi a pessoa. Se ele conhecia ou não, eu perguntei. Quem foi a pessoa, se ele conhecia, mas ele não conseguiu, começou a ficar roxo, cansado, e espumava pelo canto da boca, pelo cateta, pescoço, né? Ele não falou mais. Aí não falou mais. Foi ontem. Mas ele foi agarrado de frente e sentiu as facadas nas costas. As primeiras perfuração dele foram nas costas. Entendi. Quando ele virou de frente, foi que recebeu as de frente. É porque é estranho, porque uma legítima defesa não acontece com um abraço. Né? Se abraça para esfaquear nas costas. Ela abraçou ele para fazer um carinho nele, como se fosse fazer carinho nele. Ela abraçou como se fosse fazer um carinho, está dizendo aqui o irmão. Aí, Aí abraçou com 2 braços presos aqui na frente. Exato.
Ou seja, imobilizou. Imobilizou, exatamente. Imobilizou porque ele estava com os braços presos aqui na frente e ela abraçando ele, ou seja, agarrando. Exato. Né? Ele pedia socorro, me socorro. Aí mandou ela parar. E ele levando a facada, pedindo para parar, Mande pedindo socorro. Mande parar. Aí depois de um bom tempo. Então alguém estava esfaqueando Não, ele. ela mandava, vai mais, vai mais. E ela mandando, vai mandava, mais. Vai mais. Ele falando pra gente, vai mais. Aí depois ela mandou parar. Então Não, alguém estava esfaqueando, cara. não, Pelo para. seu relato não existe. Não, pare, tá bom. Tá bom. Ela dizia, pare, já tá bom. Tá bom. Aí, Então esfaquei mais, vai, mete a faca. Aí mandou, aí parou e pronto. Aí Isso abriu é- o portão pra ele sair. isso é Ele já horrível, saiu. isso aí. Ele já saiu agarrado nos fatos. Aí Quer dizer, foi- cortaram a barriga dele também, que derramou muito as sangue. vísceras, Aí né? saiu pra fora, se escorou lá num negócio lá. É. Pedi ajuda. Chama minha mãe. Ele pediu ajuda e Chama ainda minha estava mãe. consciente, Ô, né? mãe, me socorro. É. Ô, mãe, me socorro. Dessa forma. E lá dentro. E lá mesmo na Eu rua, tô- ninguém sabe então quem Não, pediu eu- socorro foram vizinhos? Não. Ele foi encontrado Foi pela encontrado polícia pela militar e foi socorrido pelo corpo de bombeiro. A polícia acionou Ah, o corpo de bombeiro e levaram ele para o Agarrás. entendi. Então ele deve ter sofrido ainda um tempão, né, pedindo socorro. Pedindo socorro, gritando por mim, mãe, me socorra, mãe, me ajuda, eu vou morrer, mãe, chame alguém, chame minha mãe. Na hora das procurações, lá dentro Seu da filho casa. morreu quanto tempo depois? Morreu na segunda, né? Desculpa, no dia 10. Ele morreu no sábado. No sábado? É, hoje tá com A facada 7 foi no dias. dia 10, né? Não, ele faleceu dia Ele 10. faleceu dia 10. Então, isso mesmo que eu estou dizendo, E morreu no dia passou 10. 11 dias. Dia 10 foi um sábado, ele ficou 11 dias, ainda foi, o caso não foi agora em fevereiro. Exatamente, ele ficou Foi em 11 dias. janeiro, né? Foi em janeiro, E aí ele ficou 11 dias ainda entre a vida e a morte, exato. até que parou o Como rim. ele passou pra gente, nós Foi, temos paralisou os certeza rins. que não foi ela. Ela levou a causa por cima Ele dela. disse para você. Sim, pra mim, pra minha mãe e pra meu tio, né? Ele É. falou em relato do que se passou Tá, com ele. tá. Ele saiu contando que não foi, Não, que não foi ela. Foi Ele só agarrado sabe que ela abraçou ele pela E ele frente, recebeu os golpes pelas costas. de quem fez Bom, isso. gente, isso aí é um relato assim, que não pode ser ignorado pela polícia. Exatamente. Não pode ser ignorado, a polícia não pode trabalhar com estereótipo de violência doméstica, né? Porque mulher também pode matar, Exatamente. ou planejar. Então, isso tem que ser investigado. Se for ilegítima defesa, não pode ter dúvidas. Não é isso? Exato. Nenhuma legítima defesa pode ter dúvidas. Exato. Se ela agiu em legítima defesa, como é que isso foi? Ela então abraçou ele, imobilizou os dois braços. Então, se ele estava armado, como é que ela ia conseguir abraçar ele? Exatamente. Ele é um menino de muita força, muito ágil, muito rápido, que ele praticava capoeira. Inclusive eu tenho os vídeos dele e tudo. Ela não teria chances de encostar nele com o dedo, imagina com uma faca. Não tinha. Olhe, dona Maria Nilza, Pois. a senhora já registrou isso na polícia. Já. Eu vou falar com o delegado para saber como é que está essa investigação. É estranha a situação toda, né? Porque, pelo que se sabe, ela agiu em legítima defesa. O seu filho saiu como vilão. Exato. Saiu como o cara que foi lá bater na mulher e se deu mal. Exato. E pelo que está sendo contado aqui, ele não foi bater nela, ele foi tentar voltar com ela, Tentar uma e chegando, reconciliação. isso, e chegando lá teria sido E surpreendido. ela me Exato. colocou em costume que a gente levava ele pra casa Isso, foi que ela e só ela ia buscar ia ele. atrás dele, né? Ela era O irmão quem está ia dizendo atrás aqui que dele. ele se separava e ia para casa da mãe, ficava lá, Justamente. e ela ia lá, bora, amor, volta, Bora, com vamos para certeza. casa, né? Enfim, um relacionamento de 6 meses, no geral, que terminou em tragédia. Em uma semana acabou o relacionamento, Ele se acabou a conheceu vida pelas do redes filho sociais, da Isso, se dona conheceu. Nilza. Enfim, situação terrível. Se conheceram Então, pelas redes sociais. Ó. Se conheceram pelas redes sociais. Era daqui, ele também, né? Ela é do Bom Conselho, mas mora Era de aqui. Pernambuco, mas morava aqui. É, Mora ainda, né? mora, é verdade. Entendi. Ele tem 2 filhos, ela tem 3? Ela tem 4. Tem Tem 4. 3 moças e um rapaz. Pronto. Ele tem 29, ela também? 42. 42 anos. Então ele era mais novo que ela. É. Entendi. Bom, que situação. Que coisa. Ó, nós vamos conversar com o delegado, vamos saber como é que é essa investigação. Vamos saber como é que vai ser daqui para frente, visto que tem agora a denúncia da senhora, tá? Que
certamente não deve deixar isso barato, vai procurar advogado também de acusação para fazer a investigação paralela à da polícia. Com certeza, Jota.